Esta é a aula sobre torneamento da disciplina de Processos de Usinagem 1. Os objetivos desta aula são apresentar o conceito de torneamento, demonstrar o que é um torno, seus sistemas e componentes principais, listar as principais operações realizadas em um torno convencional e exemplificar a execução de algumas operações realizadas em um torno convencional. A definição de torneamento, segundo a ABNT, é processo mecânico de usinagem destinado à obtenção de superfícies de revolução com auxílio de uma ou mais ferramentas monocortantes. Para tanto, a peça gira em torno do eixo principal de rotação da máquina e a ferramenta se desloca simultaneamente segundo uma trajetória coplanar com o eixo referido. Na animação da esquerda, podemos perceber a característica-chave do processo de torneamento, que é a obtenção do sólido por revolução. Falaremos agora sobre os tipos de tornos existentes, iniciando pelos primitivos. Como exemplo, temos o torno de vara, o torno difuso e o da Vinci. São equipamentos rudimentares e operados manualmente, mas que representaram um importante avanço tecnológico na época em que foram desenvolvidos. O torno universal. Atualmente, o torno mecânico universal horizontal é uma das máquinas mais comuns da indústria metalmecânica. É também uma das mais antigas e a que possui mais variedades de tipos para atendimento de processos de fabricação seriada ou de áreas como ferramentaria e manutenção para usinagem de peças de reposição, como eixos, polias, buchas para mancais e elementos de fixação. As características do torno universal são uso em oficina e ferramentarias, grande dependência do operador, baixas velocidades e avanços em relação a equipamento CNC, fabricação de pequenos lotes, baixo grau de automação, etc. Outro tipo de torno é o torno revólver, que é um torno simples com o qual é possível executar processos de usinagem com rapidez, em peças pequenas. Para peças maiores, pode-se utilizar o torno platô, peças como polias, volantes, rodas, etc. Observe o vídeo demonstrando a utilização deste equipamento. O torno copiador é um equipamento que tem a capacidade de executar alterações nos movimentos de modo automático, seguindo uma trajetória de acordo com o perfil da peça que está sendo copiada. Normalmente são equipamentos automatizados e de grande volume de produção. Para melhor entendimento, observe o vídeo de um torno copiador manual, mas que tem o mesmo princípio de funcionamento de um torno copiador automático. O torno vertical. Esse tipo de equipamento é normalmente uma máquina de grande porte com uma capacidade de usinar peças de grande diâmetro e massa, polias, válvulas para setor petroleiro, etc. Por fim, temos o torno CNC, que é um equipamento onde toda a movimentação e controle de posicionamento pode ser programado e é controlada por o computador. O CNC fornece um modo mais sofisticado e versátil de controle que aqueles disponíveis nos dispositivos mecânicos. O CNC levou ao desenvolvimento de máquinas-ferramentas capazes de ciclos de usinagem e geometrias de peças mais complexas. A figura mostra os principais componentes de um torno mecânico. O torno mecânico horizontal é construído por uma estrutura de ferro fundido cinzento, que é um material que possui propriedade de absorver as vibrações geradas durante o funcionamento da máquina. O torno mecânico possui um cabeçote fixo e um cabeçote móvel. No cabeçote fixo estão as alavancas para a regulagem das rotações,
o inversor do sentido do carro principal e a caixa Norton, em que é possível selecionar o avanço para a usinagem ou o passo da rosca que será usinada. O cabeçote móvel é a parte do torno oposta ao cabeçote fixo e que desliza sobre o barramento. Com o cabeçote móvel é possível prender acessórios como a contraponta para apoiar peças mais compridas, o mandril para a fixação de brocas ou machos e etc. O carro principal executa o movimento longitudinal da máquina. Este movimento pode ser feito manualmente ou de modo automático, conforme a regulagem dada na caixa Norton. O carro principal é composto das seguintes partes: avental, carro transversal e carro superior. Diversas operações de usinagem podem ser realizadas em torno e pode-se dividir basicamente em dois tipos: torneamento retilíneo e torneamento curvilíneo. Dentro do torneamento retilíneo, nós temos torneamento cilíndrico, torneamento cônico, torneamento radial e perfilamento. O torneamento cilíndrico é o processo no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória paralela ao eixo principal de rotação da máquina, como mostra o vídeo. Quando o torneamento visa obter um entalhe circular na face perpendicular ao eixo principal de rotação da máquina, ocorre o sangramento axial. Torneamento cônico é o processo no qual a ferramenta se desloca segundo uma trajetória retilínea inclinada em relação ao eixo principal de rotação da máquina. Pode ser interna ou externa. O rosqueamento. O rosqueamento é a operação em que a ferramenta desloca-se em uma velocidade sincronizada com a rotação da peça, cortando o material em um passo conhecido e formando o filete da rosca. A geometria da ferramenta deve estar de acordo com a rosca que se pretende usinar. Torneamento radial. A ferramenta se desloca segundo uma trajetória retilínea perpendicular ao eixo principal de rotação da máquina. Quando o torneamento visa a obtenção de uma superfície plana, ele é denominado torneamento de faceamento, mostrado na figura da direita. Quando o torneamento radial visa a obtenção de um entalhe, ele é chamado de sangramento radial, como mostra a figura da esquerda. Aqui podemos ver com maior clareza a operação de faceamento. Ela pode ser feita do centro para a periferia ou da periferia para o centro, e é normalmente uma das primeiras operações. O sangramento. No sangramento, de forma semelhante ao faceamento, a ferramenta avança radialmente na peça em rotação. A ferramenta, denominada bedame, realiza um rebaixo progressivo em uma seção da peça, até que, ao chegar ao centro da peça, corta a mesma. Essa operação é chamada frequentemente corte com bedame. A furação pode ser realizada em um torno, avançando a broca contra a peça que gira em torno de seu eixo. Semelhante à furação, o alargamento pode ser realizado da mesma maneira. A furação de centro é uma operação que tem como objetivo criar um furo com uma entrada cônica, que poderá ser utilizado juntamente com o contraponto para fixar peças compridas em suas duas extremidades. O furo de centro também serve como um furo guia para as outras furações, pois a parte cônica do furo de centro direciona a próxima broca para o centro do furo. Existem diversos tipos de ferramentas e operações que podem ser realizadas no torno. Na figura, podemos visualizar algumas dessas ferramentas. Atualmente, o maior volume de usinagem é realizado com ferramentas de ponta intercambiável. Estas ferramentas recebem o nome de inserto. Os insertos possuem geometrias e nomenclaturas normalizadas. Iremos estudar sobre essas normas na aula sobre ferramentas de usinagem. Pontas e contrapontas. Tem a finalidade de auxiliar na fixação da peça. Tem formato cônico e é montado no mangote do cabeçote móvel.
A linha de centro do contraponto é alinhada horizontalmente com a linha de centro da placa. A luneta. A luneta é um acessório empregado para auxiliar na fixação de peças com grande comprimento, necessária quando necessita-se de uma extremidade das peças livre. A luneta pode ser fixa ou móvel. Mandril. Sistema de fixação de 3 pontos empregados para fixar ferramentas cilíndricas como brocas, machos e alargadores. Tem a haste cônica e é fixado no mangote do cabeçote móvel. Placas. As placas são elementos de fixação extremamente importantes na operação de tornos mecânicos de qualquer tipo, pois são responsáveis pela fixação do material que será usinado. Pode ser de 3 ou 4 castanhas, ou ainda pode ser de arraste.